Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição do programa Ante os Novos Tempos, através do canal Orientação Espírita no YouTube. No programa de hoje, onde estudamos a doutrina espírita, sua aplicação e suas consequências na vida, nós teremos destaque das perguntas e respostas, na sequência, a entrevista trazida por Orson Peter Carrara, desta vez com Rodrigo Ranieri, que vai conversar sobre Estudando Kardec. Na poesia espírita, teremos duas poetisas, Alta de Souza e Carmen Sinira, através do médium Chico Xavier. Em Para Viver Melhor, o tema de hoje é Pensando no Nosso Futuro. E lá no final do programa, no Entendendo com o Espiritismo, nós vamos tratar de alienígenas, ETs e Espiritismo. Tudo isso a partir de agora em Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Iniciamos o Perguntando e Aprendendo trazendo as perguntas dos nossos telespectadores. E para que você possa participar, veja aí na sua tela os nossos canais de comunicação. Você pode enviar a sua pergunta através do WhatsApp, do Telegram, por e-mail ou através do chat do YouTube no canal Orientação Espírita. Faça a sua participação. Hoje nós temos aqui 5 perguntas que foram encaminhadas ao programa e nós vamos iniciar com a pergunta do Rubens Vidal. Ele é da cidade do Rio de Janeiro e pergunta: a história do catolicismo é a história do cristianismo? Rubens, nós precisamos entender que todo católico é cristão, mas nem todo cristão é católico. Isso pelo seguinte: na interpretação dos ensinos de Jesus, nós vamos ter ao longo da história humana a Igreja Católica, a Igreja Anglicânica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Protestante. São ramificações doutrinárias na interpretação dos ensinos do Cristo. Essas 4 igrejas representam o cristianismo do seu ponto de vista. Todos os seus adeptos são cristãos, mas obviamente que aquele que segue as várias correntes da igreja protestante, ele não é um católico. Aquele que segue a igreja católica, ele não é um ortodoxo. O que segue a igreja ortodoxa não é um anglicano. E quem segue a igreja anglicana não é, por exemplo,
um protestante ou um católico. E assim por diante. Mas todos são cristãos. E aí nós temos que colocar o Espiritismo. Porque o Espiritismo também é uma doutrina cristã, tendo por base os ensinos morais de Jesus. O espírita é um cristão, mas claro, ele não é católico, não é ortodoxo, não é protestante, não é anglicano. Então, na verdade, para falarmos da história do cristianismo ao longo do tempo, desde Jesus até os dias atuais, nós temos que falar de todas essas doutrinas que, com suas interpretações, fazem parte da história do cristianismo. Então, a história do catolicismo, a história da Igreja Católica, não é a história do cristianismo. Porque, para essa história, nós temos que abordar também as cisões que houveram, as outras interpretações, a criação, a vivência e as consequências das demais igrejas que também vieram interpretar os ensinos do Cristo. Então, a história do cristianismo abarca a história da Igreja Católica, da Igreja Protestante, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Anglicana e do Espiritismo. Tudo isso, sim, compõe a história do cristianismo. O problema é que muitos historiadores confundem o cristianismo com o catolicismo. Até porque a Igreja Católica sempre se arrogou ser a única e exclusiva representante do Cristo na Terra. Mas acontece que a partir de 1517, os protestantes é que puxaram isso para eles. Na verdade, todos, do seu ponto de vista, representam Jesus Cristo aqui na Terra. Então, a história do cristianismo é uma história muito maior do que a história do catolicismo, embora essa história tenha um peso muito grande, porque da época de Jesus até mais ou menos os idos de 1500, foi ela que prevaleceu, porque as demais correntes doutrinárias cristãs começam a surgir a partir daí. Então, claro, ela tem um peso muito grande, mas não é a história total do cristianismo. Acho que ficou bem claro. Muito bem, vamos agora passar a palavra a Marion Almeida, que é da cidade de Santo André, em São Paulo, faz parte da Grande São Paulo. Ela pergunta: o que o Centro Espírita deve fazer para atrair os jovens ao Espiritismo? É uma excelente pergunta, porque os dirigentes dos centros espíritas não podem esquecer da necessidade de renovação perante a fatalidade da morte, da doença, etc., que acontecem aqui na existência humana e que, portanto, se não houver a renovação, permitindo que as novas gerações estudem, se preparem e assumam as responsabilidades no centro espírita, pode levar, inclusive, a uma estagnação ou até mesmo fechamento do centro espírita. Então, é preciso permitir que os jovens tenham participação, que eles estudem, que façam parte das atividades do centro espírita. Centro espírita que não pode ficar à parte dos avanços científicos, tecnológicos, sociais da humanidade. Infelizmente, nós temos visto muitos centros espíritas literalmente parados no tempo, fazendo hoje o mesmo que se fazia 30, 40 ou mesmo 50 anos atrás. Hoje nós temos uma nova geração, uma juventude muito dinâmica,
muito conhecedora, estudiosa. Estamos vendo jovens dominarem, por exemplo, as artes, a cultura, as fintechs, que são as financeiras tecnológicas, as empresas de tecnologia de informação. Os jovens estão aí, atuando, e são questionadores. E o Espiritismo vem dar justamente resposta às indagações sobre a vida. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Naturalmente, ele quer entrar no centro espírita e encontrar essa dinâmica, encontrar realmente espaço, não apenas para estudar, mas também para trabalhar e vivenciar a doutrina espírita. Então, com esse foco, é preciso, então, estabelecer dentro do centro espírita, sempre com segurança doutrinária, mas estabelecer uma nova dinâmica, estabelecer espaços para que os jovens possam se formar e possam também atuar. Isso é muito importante para que ele ganhe experiência e possa ser, o mais breve possível, o futuro dirigente também do centro espírita, porque nós estamos aqui na Terra apenas de passagem, não somos donos do centro espírita, somos trabalhadores da seara do Cristo à luz da imortalidade da alma. Que os jovens sejam muito bem-vindos, saibamos ouvi-los e abrir espaços de trabalho, serviços, também de acordo com as necessidades deles, as demandas deles, os sonhos deles, sempre de acordo com os princípios básicos da doutrina espírita. Muito bem, temos agora a participação da Sandra Colimo, que é da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. E ela pergunta: por que Kardec afirma que não é da alçada da ciência o estudo da alma? De fato, Allan Kardec faz essa afirmação logo na introdução de O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo. Por um motivo muito simples, é que a nossa ciência, tanto na época dele, quanto ainda na nossa atualidade, é materialista. Como ela é materialista, ela não tem os instrumentos para pesquisar aquilo que não pertence à matéria, que é a alma. Por isso não é da alçada nem da física, nem da química, nem da astronomia e assim por diante, o estudo da alma, mas sim da religião e especificamente da doutrina espírita. Claro que com o passar do tempo e os avanços no conhecimento, a ciência vai se aproximar da realidade espiritual. Mas é impossível levar a alma para a bancada de um laboratório. Ela não é material, não é manipulável pelos instrumentos atuais que possuímos. Por isso, então, não é da alçada da ciência. Mas claro que ela tem que pesquisar. E aí nós temos os casos sugestivos de reencarnação, as experiências de quase morte. Está aí a mediunidade para ser pesquisada, estudada, comprovando a realidade da vida após a morte. Que a ciência, então, se aparelhe para isso e passe a pensar, pelo menos a nível de hipótese, na existência da alma. Aí ela vai se tornar cada vez mais apta para estudar essa nossa realidade. Bem, agora nós temos a participação da Beatriz Santos, que é da cidade de Ubatuba, no litoral de São Paulo. E ela pergunta: a vida humana é tão difícil, são tantos os problemas, que às vezes me sinto depressiva. Como ter esperança
de um futuro melhor, esse futuro melhor somos nós que construímos, porque nós somos os construtores da nossa evolução espiritual individual, como somos também os responsáveis pela construção da felicidade da sociedade humana, da humanidade. Apesar de todos os problemas existenciais que possamos ter nas mais diversas áreas, é possível sempre ser feliz, otimista e esperançoso. Lembremos aqui então a história contada pelo nosso querido amigo e irmão Gerson Simões Monteiro, hoje já retornado à pátria espiritual, que contava a história do Hugo. O Hugo tinha deficiência renal e precisava fazer hemodiálise 3 vezes por semana. E aí, então, ele estava nisso há quase 15 anos. E o Hugo era sempre alegre, feliz, tocando a sua vida para frente. E um amigo chegou para ele para questionar: como que você pode manter essa alegria toda, essa felicidade, tem que fazer hemodiálise 3 vezes por semana? E o Hugo respondia assim: olha, eu tenho 2 opções diante das 4 horas que eu tenho que ficar lá naquela máquina fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. Eu posso ficar de baixo astral ou de alto astral. Então eu escolho ficar de alto astral, porque eu posso me arrastar pela vida ou eu posso viver feliz mais plenamente. E eu faço a minha opção para viver mais plenamente e mais feliz. E aí o amigo disse a ele: ah, mas isso é muito difícil. E o Hugo então respondia: aí é que você se engana. Não é difícil não, é apenas uma questão de escolha. Eu escolhi ser feliz e continuar a viver, a trabalhar, mesmo dentro dessas condições. É apenas uma questão de escolha. E assim, o Hugo tocou a sua vida até o final, quando Deus o chamou de retorno à pátria espiritual. Então, é possível sim pensar num Brasil melhor, numa humanidade melhor, nesse futuro melhor, desde que sejamos construtores disso. Só depende de nós. Vamos agora à última participação do nosso Perguntando e Aprendendo, feita pela Arlene Moura, que é da cidade de Araruama, Rio de Janeiro, da região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro. Ela pergunta: quais são os benefícios da oração e como e onde utilizá-la? A oração realmente é muito importante. Oração ou prece é muito importante. Benefícios são múltiplos, porque através da oração você pode pedir a Deus, você pode agradecer a Deus, você pode louvar a Deus. Você eleva o seu pensamento, o seu sentimento e entra em comunhão com o Pai e com os bons espíritos. E aí, em troca, você recebe de Deus e dos bons espíritos todo um influxo energético de fluidos a seu benefício, tanto orgânico quanto psíquico. E através da oração elevamos nosso padrão vibratório e melhor nos preparamos para as intempéries da existência humana. A oração pode ser utilizada sempre, em qualquer lugar. Pode ser feita mentalmente, na sua intimidade, onde você estiver. Não existe para nós espíritas local específico para se orar. Agora, é importante que a oração seja feita com fé, com amor, com sentimento. Isso aqui é
o mais importante. Como orar? Ore de forma simples, com as suas palavras, que mais vale a fé e o sentimento do que qualquer oração decorada. A não ser, claro, que mesmo sendo decorada, você esteja fazendo com muita fé e sentimento. Mas não se preocupe quanto a que palavras utilizar para orar. Que elas saiam do fundo da sua alma, que saiam do seu coração. É assim que fazemos o nosso contato com Deus e abrirmos as portas da nossa alma para recebermos o bem e o amor dele e através dos seus filhos missionários, esses espíritos de luz que sempre estão conosco. Nunca esqueçamos de orar agradecendo e reconhecendo através da oração que nada nos acontece por acaso e que tudo tem a sua razão de ser. E a oração vai nos dar, então, mais forças para prosseguirmos sempre em frente. Assim, encerramos o Perguntando e Aprendendo de hoje. Mas você está vendo já aí da tela os nossos canais de comunicação para fazer a sua participação, enviando, então, a sua pergunta. Estamos aqui aguardando. E agora está na hora da nossa entrevista. Orson Peter Carrara, o nosso entrevistador, desta feita vai nos trazer o companheiro Rodrigo Ranieri. O Rodrigo Ranieri conversa com Orson Carrara a respeito de estudar Kardec para conhecer o Espiritismo. Vamos então rodar o vídeo para que possamos entender a importância de Allan Kardec em todo o trabalho que ele realizou junto com os espíritos para podermos compreender o Espiritismo. Então, a partir de agora na tela, Orson Carrara conversando com Rodrigo Ranieri. Conversando sobre Espiritismo. Estamos recebendo hoje Rodrigo Ranieri, um jovem, apenas 34 anos, residente em Acari, Rio Grande do Norte. Espírita desde criança, por influência do pai, hoje é palestrante espírita, diretor do canal Estudando Kardec no YouTube, além de presidente do Grupo Espírita Sementes do Cristo de Acari, Rio Grande do Norte. Rodrigo também é membro do canal Seridó Espírita, como designer gráfico e apresentador do programa Falando de Espiritismo às quartas-feiras. Atualmente, Rodrigo é o subcoordenador da área de assistência e promoção social da CRE-Seridó, órgão federativo vinculado à Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Então, veja que interessante, hoje nós estamos ligados de norte a sul do Brasil, também atingindo o Nordeste, pegando toda a sala virtual de São Borja e conversando com o Rio Grande do Norte. Isso é uma alegria para todos nós. Vamos receber aqui o nosso amigo Rodrigo Ranieri. Boa noite, Rodrigo, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Sua saudação inicial aos amigos conectados conosco. Boa noite, Orson, boa noite a todos e a todas que nos assistem. É uma imensa alegria de minha parte estar aqui com vocês nessa mescla de sotaques que o nosso país proporciona. Eu aqui com o sotaque do sertão do interior do Rio Grande do Norte, você aí com esse belíssimo sotaque do interior de São Paulo, e os gaúchos nos assistindo pelo Web Rádio Amigo Espiritual e também todos os outros canais. É uma alegria grande, né, a gente compartilhar essa maravilha que é a internet, esse presente que Deus nos deu e que devemos usar para o bem. E vamos aqui, seguindo da melhor forma, tentando utilizar essa maravilha para a divulgação do Consolador Prometido para toda a humanidade. Que bom, Rodrigo. Rodrigo, me diz uma coisa. Situa para nós aí, porque eu só conheci a sua cidade depois que te conheci. Situa a sua cidade para os nossos telespectadores aqui, para a gente saber exatamente onde você está nesse imenso continente nacional.
Bom, o Rio Grande do Norte, se a gente observar o mapa, parece um elefante, né? Tem a tromba, a gente chama a tromba, a região da tromba do elefante, a Natal fica aqui desculpe a palavra, na bundinha do elefante, né? E tem as patinhas do elefante, que a gente chama a região do Seridó, que também pega parte da Paraíba. E aqui no Seridó, onde está Acari, cidade de aproximadamente 11 mil habitantes, nós somos a cidade mais limpa do Brasil, né? Através do prêmio Inova Cidade do Paraná em 2015, 100% de coleta de lixo, 100% saneada. Existem leis municipais que obrigam os acarienses a manter a frente da casa limpa, então nós somos a cidade mais limpa do Brasil e somos berço de figuras ilustres do país, né? Quem nunca ouviu falar no cardeal Dom Eugênio Salles, do Rio de Janeiro, né? Que teve uma ampla cobertura, sua morte, seu velório, nascido aqui em Acari. Também temos o deputado Vicentinho aí por São Paulo, né? Deputado federal, ex-presidente da CUT, também acariense. Então é isso, nós estamos aqui nas patinhas do elefante, região do Seridó. E me diga uma coisa, você está mais no interior mesmo, e quantos quilômetros você está de Natal? 210 quilômetros, aproximadamente 3 horas de carro pela BR-406, uma BR bem perfeita, a gente chega lá tranquilamente, uma viagem muito gostosa. E me diga uma coisa, ao contrário de Natal, ao oposto de Natal, qual é a cidade mais próxima, adentrando o território? No Rio Grande do Norte, nós temos grandes cidades, né? Parnamirim, Mossoró. Aqui na região do Seridó nós temos Caicó, que é uma cidade que está até na música do Chico César, né? Caicó arcaico, no meu peito catolaico. Nós estamos aqui pertinho da Paraíba, a cidade de Belém do Brejo do Cruz, que é a terra de Zé Ramalho. Estamos pertinho aqui da cidade de Catolé do Rocha, que é a cidade do Chico César, né? Que agora com a Julieta aí no Big Brother trouxe essa música aí bem bonita, né? Deus me proteja de mim. Então aqui é uma região bem rica culturalmente, né? E berço de muita gente boa no nosso país. Que bacana. Cidade pequena, 11 mil habitantes. 11 mil, 11 mil habitantes é uma população bem pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? É uma coisa interessante isso. Eu vivi, eu nasci numa cidade pequena também e sei o que é isso. Muito bem, meu caro Rodrigo Ranieri, é uma satisfação recebê-lo aqui. Eu quero dizer aos nossos telespectadores que o Rodrigo despertou a nossa atenção, inclusive para trazê-lo aqui, muito jovem, como vocês estão vendo, apenas ele mesmo não teve nenhum receio de declarar a idade dele, 34 anos, novíssimo, e com uma atividade espírita intensa. E ele declara no seu relato biográfico que foi por influência do pai. Relata isso para nós, Rodrigo. Então, meu pai, ele nasceu em Acari, mas passou a vida inteira no interior de Minas Gerais, trabalhou muitos anos lá, morou 17 anos na cidade de Ituiutaba, né, que fica ali no Triângulo Mineiro, pertinho de Uberaba, Uberlândia. Então, ele, através papai já tem 81 anos, né? Ele através de influência de amigos, tornou-se espírita ainda nos anos 60, esteve algumas vezes com Chico Xavier, em Uberaba, sempre foi espírita, e quando eu nasci, né, em 87, eu atingindo a infância, mais ou menos aí os 9, 10 anos de idade, ele começou a fazer o culto do evangelho no lar, eu com a minha irmã, e de lá para cá eu sempre me considerei espírita, né, estudioso da doutrina, me aprofundei mais precisamente agora, de alguns anos para cá. Antes disso eu era aquele espírita que diz que é espírita, mas não sabe dizer quais são os 5 princípios, né? É aquela história, o flamenguista que não sabe dizer qual é o time titular do Flamengo, é a mesma coisa. Mas depois do meu aprofundamento na doutrina, de alguns anos para cá, aí sim eu me considero, assim, Kardec disse que o verdadeiro espírita é o que se transforma moralmente, é o que se esforça em domar as más inclinações, é o que eu tento fazer todos os dias, né? Me livrar das minhas imperfeições que eu tenho naturalmente, sou espírito de terceira ordem, como todos nós, eu acredito que todos que estão nos assistindo também são. Se tiver algum espírito de segunda ordem aí nos assistindo, desliga essa live, não vá se contaminar com a nossa falta de conhecimento, vá trabalhar no bem, que você está perdendo seu tempo, né, Orson? Então é isso aí. Nós, como ainda estamos na base da terceira ordem, a gente fica por aqui, né, Rodrigo? Estamos todos juntos aqui, desfrutando da nossa condição evolutiva, né? Que ainda requer. Nossa, minha câmera está travando ou normalizou? Não, está normal agora. Que bom, que bom. Nós tivemos que reativar o roteador do Rodrigo, porque estava com uma instabilidade muito grande antes de colocarmos no ar, né? E também nós nos aproximamos do nosso querido Rodrigo através da nossa Rosana de Montes Claros,
que nos apresentou os 2 canais que nós não conhecíamos, e como eu sou entusiasmado por canais de YouTube, sempre fazendo propaganda deles, e acho que nós todos podemos fazer isso devido ao valor dos canais de YouTube, nós marcamos então conversar aqui com o Rodrigo Ranieri. Ô Rodrigo, me diz uma coisa, e você disse que se aprofundou no conhecimento, no estudo do Espiritismo nos últimos anos, mas antes da pandemia você já fazia palestras em centros espíritas, já fazia essa atividade de divulgação. Sim, sim. Eu palestrante da região da Cresceridó, né? Que nós dividimos o Rio Grande do Norte. Não sei como é aí em São Paulo, não sei como é nos outros estados que nos assistem. Aqui no Rio Grande do Norte, nós dividimos as regiões em CRE, Comissão Regional Espírita, filiada à FERN, e na Cresceridó, eu sou palestrante da Cresceridó, onde a gente, quando o nosso coordenador, quando alguma casa solicita um palestrante da CRE, o nosso coordenador indica, verifica a disponibilidade e a gente vai lá. Então, eu estava sempre viajando, fazendo palestras presenciais, e após a pandemia, a gente teve que vir aqui para o escritório, né, para trás da telinha, ficar de frente às câmeras e aproveitar essa nova ferramenta que Deus nos entregou. Eu costumo dizer que os espíritas foram forçados a aprender a usar a internet. Né? Antes da pandemia, a gente focava muito nas casas espíritas, eu espero que isso volte naturalmente, mas também a gente vai manter esse trabalho por aqui. Pelo menos de minha parte, aqui em Acari, nós somos aqui o Grupo Espírita Sementes do Cristo, né, aqui na cidade de Acari, nós temos o estudo do ES, das palestras públicas, passe, tudo que uma casa espírita deve ter no seu básico, e a gente não tinha atividades na internet, mas após a pandemia a gente iniciou e pretendemos continuar, mesmo após o fim da pandemia, com a vacinação em massa, a gente pretende voltar às atividades presenciais, mas também continuar aqui pela internet, porque como a gente está vendo agora, a possibilidade desse intercâmbio. A Rosana foi convidada pelo Seridó Espírita a participar de um programa, tornou-se nossa amiga, que por sua vez eu entrei em contato com ela, convidei a fazer parte do Estudando Kardec, ela topou, e eu perguntei se ela conhecia alguém que pudesse nos ajudar a divulgar o canal, ela indicou você, estamos aqui. Então essa teia de amizades, a gente vai se interligando todo o nosso país, né? Isso é uma coisa muito preciosa, realmente, né? Nós estamos aqui na live com a presença da Nerita Pio de Araraquara e também da Silvana Rossano, que é aqui de Matão, e ambas vão participar neste final de semana do Festival de Arte e Cultura Espírita, que acontece em Campina Grande, é um evento muito grande, através dos anos, já foi online no ano passado, esse ano vai ser outra vez, e esse ano temos a honra da participação delas via online, naturalmente, neste grande evento de Campina Grande. Hoje, no meu programa Texto e Contexto, tivemos a oportunidade de conversar com a Silvana, e com a Alessandra, elas que vão falar com as crianças. E foi um evento muito bonito. A internet realmente propicia isso. E eu estou me lembrando aqui, enquanto você fala, que a internet obrigou os espíritas a aprenderem a mexer com a tecnologia. E achei muito interessante todas as vezes que eu falei com você, ou pelo menos a maioria delas, você se refere à sua cidade como a cidade mais limpa do Brasil, inclusive com decretos municipais obrigando o morador a cuidar da própria calçada, né? Então, essa é uma virtude conquistada aí pelo cidadão e pela municipalidade, de exigir mesmo 100% coleta de lixo, 100% tratamento de esgoto, quer dizer, que maravilha, viu, Rodrigo? É o nosso maior motivo de orgulho, né? Que beleza, todos limpinhos, isso é muito bom. Muito bem, Rodrigo Ranieri. Então, voltando à questão motivação do nosso convite, foi exatamente o canal de YouTube que você tem. Ele é recente, né? E começou a prosperar, a crescer rapidamente. E hoje nós temos a possibilidade, inclusive, de transmitir o nosso programa de toda quinta-feira, às 21h30, aí para o seu canal, que se chama Estudando Kardec. Eu vou compartilhar ele aqui na tela para que as pessoas vejam o canal e, ao mesmo tempo, enquanto está aqui, você pode ir comentando aquilo que achar pertinente, interessante, comentar aí enquanto vamos rodando o seu layout, as suas características, o seu conteúdo. Perfeito. O Estudando Kardec é novinho, tem 45 dias, nós iniciamos ele no dia 27 de maio, o último, coloquei ele no ar. Por quê? A gente tem que trazer mais Kardec, o
o estudo dos espíritos, né? A gente vê hoje os espíritos muito dispersos em diversos assuntos que não tem Kardec como sua base, né? Eu sou um espírita daquela linha que ainda é muito apegado à codificação, eu prefiro ser assim e continuarei assim. Então eu vejo muitas lives, muitos grupos no Facebook, muitas páginas no Facebook, tratando de assuntos que talvez não venham, na minha opinião, não venham somar muito, né? A gente sabe, há muita dispersão. Então a minha proposta, né, a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, cada um faz a sua parte. Nós tivemos a ideia de colocar esse canal no ar para falar exclusivamente de Allan Kardec, de toda a obra que os espíritos trouxeram através dele, né? Afinal de contas, a doutrina é dos espíritos, não é de Kardec, mas como ele é o codificador, nós centramos o foco nele para trazer estudos diários de todas as obras de Allan Kardec, pelo menos das principais por enquanto. Né? Nós temos estudos nas segundas-feiras do Livro dos Médiuns, nas terças-feiras do livro A Gênese, nas quartas-feiras do Livro dos Espíritos, nas quintas-feiras o Evangelho segundo o Espiritismo, nas sextas-feiras o Céu e o Inferno. Somos 3 por enquanto, eu, a Rosana e o Gilber Soares, que é o meu colega aqui da cidade de Parelhas, a cidade vizinha aqui, Acari, também região de Seridó, e nós vamos mesclando, subdividindo essas tarefas, né? Eu conduzo os Livros dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno. O Gilber conduz a Gênese e a Rosana o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, acabamos então de assistir a entrevista realizada por Orson Carrara com Rodrigo Ranieri e ficamos sabendo o quanto é importante estudar as obras de Allan Kardec para bem compreendermos e bem aplicarmos o Espiritismo. Se você quiser assistir na íntegra essa entrevista, no YouTube basta acessar o canal Orson Peter Carrara. E aí você poderá assistir o vídeo completo, porque trouxemos apenas um trecho dessa entrevista. Nosso agradecimento ao Rodrigo Ranieri e também ao nosso Orson Carrara por mais essa entrevista. E agora nós vamos nos preparar para receber aqui no programa os poetas do além, aqueles que retornaram através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier para nos trazer os seus poemas, as suas poesias. Vamos então iniciar o Poesia Espírita. Poesia Espírita. Hoje nós trazemos duas poetisas, ambas brasileiras, que retornaram através do nosso querido Xavier, e elas comparecem com a sua produção poética no livro Relicário de Luz, que é a edição da Federação Espírita Brasileira. As duas poetisas, na verdade, já compareceram aqui no nosso programa em outras ocasiões e voltam para nos brindar com novos sonetos. A primeira poetisa é Alta de Souza, que desencarnou jovem, mas deixou uma obra poética significativa nos anais da literatura brasileira. Ela retorna então através do Chico Xavier com o soneto Bendize. Feliz de ti, se choras e bendizes a angústia que te oprime e dilacera, guardando a luz da fé, viva e sincera, no coração marcado a cicatrizes. Ditosa a crença que não desespera, no turbilhão das horas infelizes, entrelaçando as fúlgidas raízes no país da divina primavera. Suporta a sombra que precede a aurora, louva a pedrada que nos aprimora, trabalha e espera ao temporal violento. E, um dia, sem a carne em que te abrasas, remontando ao céu
com as próprias asas, purificadas pelo sofrimento. Eis então o soneto de Alta de Souza com o título Bendize, lembrando que ele foi psicografado por Chico Xavier. Mas nós temos uma segunda poetisa que comparece hoje aqui no programa. É a nossa Carmen Sinira, que também deixou obra poética e também tem seu nome marcado na literatura brasileira. Ela nos traz o poema Ouvida a Própria Dor. Vamos então passar a palavra a Carmen Sinira. Se ao redor do teu passo a mágoa tumultua, não te esqueças que, além do teu cansaço, há sempre muita dor maior que a tua. Quando triste chorares, com teu sonho tocado de aflição, recorda as amarguras e os pesares de quem sofre sem pão. Se perdeste na morte um ser amado, e a saudade infinita te reclama, lembra aquele que vive soterrado em sepulcros de lama. Se enfrentas o destino agro e sombrio, foge à noite em que o mundo se subleva, e recorda quem vai com fome e frio ao encontro da treva. Trabalha e ajuda, embora descontente. Além do pranto que te beija os olhos, correm sangue e suor de muita gente entre pedras e abrolhos. Ouvida a própria dor, por mais austera, no serviço cristão, e encontrarás na cruz que te lacera o caminho da própria redenção. Então, eis o poema Ouvida a Própria Dor, do espírito Carmen Sinira, através da mediunidade de Chico Xavier. Lembrando que esses dois poemas que aqui trouxemos, o de Alta de Souza e o de Carmen Sinira, ambos estão publicados no livro Relicário de Luz da Federação Espírita Brasileira. Mas agora está na hora da nossa reflexão, aqueles 90 segundos com a doutrina espírita para pensarmos sobre um tema da vida. É o Para Viver Melhor, que hoje nos traz a reflexão sobre o tema Pensando no Nosso Futuro. Vamos então meditar, refletir, 90 segundos, que está na hora do Para Viver Melhor. Estamos tão ligados ao aqui e agora, vivendo o hoje, que raras vezes pensamos no futuro, nosso e da humanidade. Quando muito, planejamos a vida para daqui a alguns meses ou para as próximas férias anuais. Mesmo assim, é um olhar para frente materialista, ligada a questões como programar uma viagem, o rendimento do dinheiro guardado na poupança, a compra da casa própria, o tempo de estudos e assim por diante. Claro que tudo isso tem sua importância e deve ter seus cuidados. Mas será o essencial? Compete-nos colocar em prática o amai-vos uns aos outros, através de ações de solidariedade e fraternidade, começando pela rua onde moramos, abrangendo a comunidade local e até a cidade e outros locais, graças à internet, trabalhando hoje para um amanhã melhor. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo.
o Espiritismo traz para nós um tema bem atual, que é muito discutido, muito conversado, que recebe muitas reportagens, aos que acreditam, aos que não acreditam. E a questão é saber o que o Espiritismo tem a dizer sobre esse tema. Está vendo aí na nossa tela a imagem que está aparecendo aí no canto? Nós vamos falar exatamente deles. Os alienígenas, os extraterrestres e os espíritos. Será que são a mesma coisa? ETs, alienígenas, espíritos, existem? Será que os OVNIs, os objetos voadores não identificados, seriam visitantes interplanetários ou mesmo intergalácticos aqui na Terra? Essas naves são tripuladas ou são apenas sondas espaciais, como nós, por exemplo, aqui da Terra estamos lançando para outros planetas? Bem, essa é a nossa conversa hoje, claro, à luz do entendimento do Espiritismo. Bem, para nós espíritas, não há nenhuma dúvida quanto à existência dos espíritos. Isso porque os espíritos nada mais são do que as almas daqueles que já morreram. Ou seja, as almas ou espíritos são seres humanos. O que nos leva então a entender que nós mesmos somos espíritos. A diferença é que nós temos os que estão desencarnados, vivendo na dimensão espiritual, e aí os chamamos de espíritos, e os que estão encarnados, vivendo na dimensão corporal, nós. Ora estamos aqui encarnados, ora estamos desencarnados, mas somos exatamente os mesmos. Vamos manter a nossa individualidade, os nossos conhecimentos, as nossas experiências, e quer estando no mundo espiritual, quer estando aqui no mundo corporal, vamos dando continuidade ao nosso progresso, à nossa evolução. Então, os espíritos, sim, eles existem, mas eles não são fantasmas, não são sombras do outro mundo, nada disso. São os seres humanos que estão desencarnados. No meu caso, meus avós, meus pais, todos já estão desencarnados, ou seja, retornaram ao mundo espiritual e continuam muito bem vivos. E deverão, mais à frente, ou se isso já não aconteceu, deverão reencarnar, porque é uma necessidade dentro do atual contexto da nossa evolução. Então, espíritos não é nenhum problema para nós. E eles podem sim se apresentar, que são chamadas aparições, muitas vezes até materializações, porque o espírito pode tornar o seu corpo espiritual tangível. Mas isso é tema para um outro programa. Então, para nós, os espíritos não são fantasmas, não são alegorias nem hipóteses, porque acreditamos na vida futura, na vida depois da morte e na reencarnação. Pois bem, formamos aqui na Terra a humanidade terrena, mas o Espiritismo nos informa sobre a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, que não existe vida apenas aqui no planeta Terra ou em planetas que se assemelhem ao nosso. Existe vida em todo o universo. Então, outros planetas possuem as suas humanidades. Então, o planeta Terra possui a humanidade terrena. O planeta Marte possui a humanidade marciana. E assim por diante.
tanto na nossa galáxia, como na nossa Via Láctea e outras dimensões do universo. Bem, se nós aqui na Terra, que é um mundo ainda de expiações e provas, já temos tecnologia suficiente para criar foguetes, criar naves espaciais, sondas espaciais e lançá-las além do planeta para podermos pesquisar, por exemplo, a Lua, pesquisar Marte, Saturno, Júpiter. Por que outras humanidades não terão essa mesma capacidade tecnológica? Nada há contra isso, utilizando-se aqui a razão e o bom senso. Se nós podemos, por que outros não podem? E se essas sociedades estiverem em planetas, em mundos que são mais adiantados do que o nosso, terão uma tecnologia também muito mais avançada. Hoje nós não temos condição de enviar uma nave espacial tripulada por seres humanos para Saturno, por exemplo. A nossa capacidade está em enviar uma sonda espacial teleguiada. Mas a outra civilização do outro planeta talvez tenha essa condição de enviar para cá uma nave espacial tripulada, pesquisando o nosso planeta e a nossa humanidade. Aí são os OVNIs, os objetos voadores não identificados. Como seus tripulantes não são do planeta Terra, eles são extraterrestres. Simples isso, não é mesmo? Então podemos chamá-los de ETs? Sim, desse ponto de vista, que eles são extraterrestres, eles não são do planeta Terra. São aliens, eles são alienígenas do ponto de vista terreno humano, sim, porque pertencem a outro mundo, a outro planeta. Agora, isso deles serem verdes, horripilantes e sempre ligados ao mal e querendo acabar com a humanidade terrena, isso já é da nossa ficção. Porque numa humanidade mais avançada, os espíritos que compõem essa humanidade serão sempre superiores a nós. Não apenas em intelectualidade, mas em moralidade. Porque é assim que funciona a lei divina da evolução. E, portanto, eles quererão naturalmente e espontaneamente o bem. Não há porquê uma civilização planetária de um outro mundo, com altíssimo grau de desenvolvimento, domínio de altas tecnologias que até desconhecemos, não há porquê serem sempre guerreiros, beligerantes e sempre quererem matar os seres humanos e arrasar com o nosso planeta. Isso simplesmente não tem lógica, a não ser na cabeça dos produtores dos filmes de Hollywood. Não é assim que funciona a lei de evolução. Nós mesmos, na medida em que moralmente crescermos, nós vamos explorar outros planetas para obter sempre novos conhecimentos que venham se agregar aos conhecimentos que temos aqui na Terra para vivermos cada vez melhor. Hoje, nós até teríamos realmente essa capacidade de invadir um outro planeta para destruí-lo, para entrar em guerra com ele. Mas isso hoje, porque somos uma sociedade intelectualmente desenvolvida, mas não moralmente.
segundo os espíritos superiores, ainda não somos uma civilização, porque numa civilização devemos seguir os ensinos morais de Jesus. Ninguém pode morrer de fome e nem pode haver injustiça social. Então o problema não está com os alienígenas, com os extraterrestres que nos visitam, porque essa possibilidade é lógica e natural. O problema está conosco mesmo, porque beligerantes, guerreiros, violentos, somos nós, os seres humanos, e não necessariamente os outros, de outros planetas. Então, para o Espiritismo, é perfeitamente possível, sim, que estejamos recebendo a visitação de espíritos encarnados que compõem outras humanidades em outros planetas, do mesmo jeito que nós, que estamos aqui encarnados no planeta Terra, já estamos fazendo as nossas viagens espaciais. Bem, chegamos ao final do nosso Ante os Novos Tempos, desejando a você paz em sua vida. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos, com a doutrina espírita, continuarmos a nos melhorar e a semear o bem. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.